produção. Oi, boa tarde, bom dia, boa tarde, né? Meio transição entre bom dia e boa tarde. Bom dia, Daniel. Bom dia. Boa tarde, Geraldine. Bom Igor, dia, boa tarde, Cid. Nosso intérprete que está aqui com a gente. Bom, enquanto as pessoas vão chegando, eu vou fazer uma pequena introdução para situar o que nós estamos fazendo aqui, qual que é a ideia. Vocês sabem que agora em abril a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência fez 15 anos, nós resolvemos que seria importante comemorar, celebrar essa data da melhor forma possível, reconhecendo a importância emblemática até dessa secretaria, não só no cenário municipal, mas no cenário nacional. A primeira secretaria criada, ela ensejou depois a criação, estimulou, inspirou a criação de várias outras secretarias. Acho que o Cid saiu um pouquinho. Perdemos a conexão com o Cid. Agora voltou. Voltou. Então, a secretaria, a gente já tem muita gente ligada aqui com a gente, que bom. Mas a secretaria faria 15 anos, nós teremos um seminário internacional, depois uma homenagem a várias pessoas que foram importantes e que são importantes na história da secretaria. E também pensando em dois momentos muito importantes e emblemáticos também, aqui em São Paulo, de novo, que marcaram o movimento político das pessoas com deficiência. A criação do Conselho da Pessoa com Deficiência em 89 e da CPA, Comissão Permanente de Acessibilidade, em 2006. Então, é um timeline de acontecimentos, realizações importantes, que não só marcam a questão na cidade de São Paulo, mas que influenciam ações no Brasil, inclusive premiações internacionais, como é o caso da CPA. Como nós não pudemos fazer essas homenagens, essa celebração de forma presencial, resolvemos fazer, entre outras ações, essas lives que mostram, para a gente mostrar a cara, dizer que nós estamos aqui, para a gente continuar gerando conteúdo de vanguarda, informação relevante agora, no meio dessa pandemia, para as pessoas com deficiência que representam um grupo de risco e um grupo de segmento da sociedade extremamente vulnerável numa situação como essa. Então, antes de começando já um pouco, eu queria agradecer muito as pessoas que a nossa audiência, né, além das pessoas, do time da secretaria, que está todo conectado, eu imagino que tem amigos de vocês, né, seus convidados, aqui, o nosso querido secretário, que nos honra muito, Renato Baena, que esteve aqui, foi secretário da secretaria. Tira de cima do negócio. A Gabriele Félix, a Bia Perucci, tira de cima. Eu não consigo ler. Fernando Batistuto, a Alan Cury, Priscila. Bom, um montão de gente aqui que está chegando e prestigiando. Bom, vamos começar. Obrigado, Daniel, obrigado, Gabriele. Eu queria que você se apresentasse. Eu pergunto sempre aqui para as pessoas assim: quem é você, Daniel Arenberg? Quem são vocês, por favor? Começo comigo ou Geraldinho? Por favor, Daniel, por favor. Bom, primeiro, grande prazer estar aqui nesse evento tão importante com meu amigo Cid, Geraldine, Igor. Faz uma falta, a gente não se vê mais, Cid, no dia a dia da prefeitura, era muito legal. E queria dizer que eu sou formado em administração pública, em ciências sociais, e estou vereador pela cidade de São Paulo. Fui secretário quase 3 anos, de 2017 a 2019, da Secretaria de Inovação e Tecnologia. Antes, coordenei o Poupa Tempo por 10 anos, praticamente, o Detran por 5,
Já trabalhei na prefeitura a terceira vez, foi a minha passagem, então trabalhei lá em 90, depois trabalhei em 2008 e de novo agora, e sou um entusiasta não só da tecnologia, da inovação, da acessibilidade, mas principalmente em melhoria do atendimento público aos cidadãos. Para mim, esse é o tema da minha vida, que é como a gente faz com que tenha serviços públicos com qualidade para todas as pessoas. É um pouco isso, Cid, para começar. Você, Geraldine, como você se apresenta? Quem é você? Boa tarde a todos, Cid, Daniel, Igor e convidados que estão assistindo. Eu sou arquiteto urbanista, né, graduado na área, atuei durante vários anos na produção de habitacional, com escritório de arquitetura, me especializei na área do planejamento urbano, especialização, mestrado e doutorado na área do planejamento urbano e regional, trabalhei vários anos na produção de consultorias com planos diretores de cidades, especialmente no interior do estado de São Paulo. Atuei em paralelo também em instituições de ensino no interior, em Franca, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. Coordenei por mais de uma década um curso de arquitetura e urbanismo no interior de São Paulo, com centenas de arquitetos formados. Sempre tive um foco muito voltado para a questão das políticas públicas, especialmente durante esse período de atuação no campo do planejamento. Presidi por 2 mandatos a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, que teve um foco durante muito tempo e continua com as questões de acessibilidade. Coordenei um projeto importante de capacitação sobre acessibilidade nas escolas de arquitetura em parceria com o Ministério da Educação, em 2006. Participei como membro titular em várias das edições do Conselho Nacional das Cidades, na época representando o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e depois assumi por 2 mandatos como conselheiro federal e membro do Conselho Diretor e coordenador da Comissão de Ensino e Formação do CAU Brasil. Atualmente presido o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, que é hoje a autarquia que tem o maior número de profissionais, arquitetos e urbanistas e empresas registradas no país, e tenho trabalhado aí desde 2018, com o Cid, com a conselheira Silvana, a conselheira Mel, que fazem parte aí também da equipe, da nossa comissão de acessibilidade, com ações voltadas em parcerias estreitas com a Secretaria para a capacitação de profissionais e intensificando a capacitação de profissionais em acessibilidade. Temos um importante termo de colaboração do CAU com a Secretaria e a gente tem implementado aí esse trabalho ao longo dos últimos 2 anos e meio. Bom, pegando o link aí já com você, a importância da acessibilidade nesse seu trabalho, quando você acordou para isso, se é que isso existiu, é porque a gente sabe que, embora seja um tema mais ou menos antigo, né, a gente está meio careca um pouco, né, alguns mais, outros menos, né, Daniel, de falar sobre acessibilidade, isso ainda não é uma realidade. E mesmo a gente sabe que entre arquitetos, né, isso que deveria ser algo de conhecimento geral, também não é ou seja, existem ainda falhas de ensino e tudo mais. Como é que é a questão da acessibilidade na sua atuação profissional? Quando você acordou para isso, como é que você vê a importância dela? Comigo, Cid? Posso seguir? Posso seguir? No início dos anos 2000, quando eu iniciei minha carreira de docente, eu comecei a ter o contato com vários colegas, né, profissionais que vinham desenvolvendo a discussão do tema através de especializações. E eu queria citar aqui um trabalho importante que foi desenvolvido no início dos anos 2000 pelo colega José Antônio Lanchotti, no âmbito da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura. Esse trabalho, ele culminou com uma parceria com o Ministério da Educação na produção de kits, jogos para os estudantes, de forma que os docentes, na época nós tínhamos 270
instituições de ensino de arquitetura em todo o país. Hoje, nós temos 200 só no estado de São Paulo. Então, esse material foi produzido pela Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, né, divulgado através do Ministério da Educação para todas as escolas, e esse momento foi, acho que, um marco importante no início dos anos 2000, que levou para as escolas de arquitetura, para os docentes de projeto, para os profissionais da área que atuam na formação dos profissionais, se atentando para a importância do desenho universal e da adequação dos espaços públicos e privados para a questão da acessibilidade. Eu acredito que foi neste momento, já tem isso já há uns 15 anos, e na sequência nós fizemos aí uma produção de material, já quando o CAL São Paulo já estava em funcionamento, né, a partir de 2012, nós produzimos um material com uma coletânea da legislação sobre acessibilidade. Esse material foi produzido também em espanhol e foi distribuído para as escolas de arquitetura de todo o Mercosul. Então, foi uma importante referência da experiência nacional, também num contexto internacional, já aí tem isso, o material já tem produzido aí uns 7, 8 anos. E de lá para cá, isso só cresceu, a nossa atuação estreita entre as entidades, em especial a entidade de ensino, as demais entidades de arquitetura, que reúne os profissionais arquitetos e urbanistas, e a produção do Conselho, né? O Conselho tem feito publicações, vídeos institucionais que tratam da importância do desenho universal, inúmeros profissionais foram capacitados dentro da nossa parceria em todo o estado de São Paulo, e nós seguimos com esse trabalho, né, Cid? Agora, em março, tivemos que interromper por conta do decreto da quarentena, mas tão logo tivemos aí condições de retomar as capacitações presenciais com segurança e saúde, garantindo a saúde de todos. Nós vamos retomar o trabalho em 30 municípios em todo o estado de São Paulo, capacitando presencialmente mais um número bastante expressivo de arquitetos. Eu até quero lembrar que agora, no dia 1º de junho, nós começamos o nosso primeiro... Agora nós começamos o primeiro curso de acessibilidade digital, porque virtualmente nós já começamos aqui no âmbito da Secretaria da CPA cursos virtuais sobre acessibilidade arquitetônica. Começou esse mês, já está terminando aqui a primeira turma, com grande êxito, então agora vai ser um padrão. Daniel, quando que você acordou para essa questão da acessibilidade, você que tem essa coisa no seu DNA, atenção ao munícipe, né, ao cidadão, né, e a melhora nessa interlocução entre o cidadão e o Estado? Olha, Cid, bom, primeiro um prazer estar com vocês e com todos os nossos ouvintes aqui, e desde que eu me formei em administração pública em 1989, e já em 1990 vim trabalhar aí na prefeitura, na gestão da Luiza Erundina, e o primeiro trabalho que eu fiz foi um guia de serviços públicos, que era a ideia de levar informação simples, rápida, objetiva para todo cidadão, que depois, isso foi em papel, em 1990, 91, que se transformou num 56 hoje, que todo mundo acessa por telefone, pela internet, e a importância das pessoas conseguirem acessar as informações, por um lado. E depois, na gestão Mário Covas, do governo do Estado, em 96, quando a gente começou a montar o Poupa Tempo, e a gente percebeu a importância da acessibilidade para todos os cidadãos, e acessibilidade de diversos tipos, não só a arquitetônica, é fundamental, que a gente sabe disso, mas também acessibilidade digital, né? A gente criou o E-Poupa Tempo justamente para ir testando os portais, os sites, que era uma coisa que se fazia, mas ninguém se preocupava com o que era mais importante, com o cidadão que acessava. A nossa preocupação sempre foi, a minha principalmente, foco no cidadão para saber o que ele precisa, quais são as necessidades dele, né? E a importância disso no serviço público.
E como eu disse no começo, a minha grande preocupação, Cid, Geraldine, Igor, é como é que a gente faz que o serviço público seja mais simples, mais rápido, mais direto, mais acessível a todos. Então, essa é uma questão importantíssima. Por isso que a acessibilidade é tão importante. Por isso, inclusive, um projeto que eu apresentei como vereador e que a gente já estava desenvolvendo na Secretaria de Inovação e Tecnologia, que é o Linguagem Simples. Pode parecer algo simples, mas as pessoas muitas vezes não entendem o que nós, gestores públicos, falamos, porque a gente fala por siglas, a gente fala com nomes estrangeiros. A linguagem simples é justamente para dizer o seguinte: o que eu estou dizendo, por exemplo, do coronavírus? O que eu estou dizendo sobre atendimento ao cidadão? Precisa chegar no cidadão, para ele dizer, opa, aí eu entendi, agora eu sei o que eu estou buscando, o que eu estou precisando. Então, para mim, a acessibilidade é fundamental, porque tem tudo a ver com qualidade de vida, com atendimento com qualidade para todos os cidadãos. Eu vou fazer para você essa pergunta, de novo pegar esse link, esse gancho, depois praticamente a mesma para o Geraldine. Daniel, você sempre foi um quadro técnico. Sempre foi um quadro técnico. Talvez um dos grandes, se não o maior quadro técnico da gestão do PSDB em São Paulo, principalmente no governo do Estado. Né? Você teve uma carreira longeva aí, e liderou projetos absolutamente exemplares. Por que você optou por também seguir ou ir para uma questão mais política e se candidatar a vereador? Como é que você pensou essa transição? Por que ela aconteceu? Ótima pergunta, Cid. É uma questão importante que a gente tenha, eu acho, políticos preocupados com questões como inovação, tecnologia, acessibilidade. E nós somos todos seres políticos, apesar dos políticos estarem em baixa, não existe solução fora da política, tá certo? Isso é muito importante, e a gente precisa ter gente com essas preocupações, né? E eu sempre votei, participei de campanhas, gosto muito de política, e achava que tinha uma contribuição grande, tanto do lado técnico quanto do lado político, e levar algumas dessas questões, né, para o parlamento, como, por exemplo, essa da linguagem simples, como, por exemplo, da transparência de dados, que é outra questão que a gente está discutindo, a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente precisa abrir mais os dados públicos para gerar informações para a população, que é fundamental, né? A gente tem também um projeto de lei para dar mais transparência agora na Covid, ter portais que a gente permita que as informações da saúde estejam lá, ou seja, os políticos são fundamentais. A democracia é fundamental, apesar de muita gente falar contra, né, nesse momento. E por isso a gente precisa participar mais. Eu acredito nisso e é por isso que eu fui me candidatar a ser vereador. Antes me candidatei a deputado estadual, acabei não me elegendo, mas me elegi vereador e sou pré-candidato de novo a vereador agora nas eleições. Espero que tenhamos, ou esse ano, ou ano que vem, para vereador. Bom, você foi um excelente quadro na gestão executivo, e agora, com certeza, um excelente vereador, uma figura séria que só venha, né, a honrar e a respeitar o que o cidadão de São Paulo quer. E você, Geraldine, arquiteto, com uma atuação técnica também, bastante técnica, mas também com uma atuação política, né, dentro dessa política, vamos dizer, do setor, né, política profissional, bastante grande. Como é que foi esse seu envolvimento? Como é que é esse seu envolvimento com a política de classe? Esse nosso envolvimento vem, talvez, desde a formação da faculdade, Cid. Como você disse, o meu envolvimento ele é técnico, né? Pela natureza do trabalho do arquiteto urbanista, da área que eu atuo, né? De políticas públicas, do planejamento urbano. Então, é necessário que o técnico faça um diálogo com a sociedade, faça o diálogo
com as organizações, com as entidades e também no contexto político, com todos os órgãos públicos que envolvem, independente da bandeira que está colocada no momento, né? Então, esse nosso envolvimento aconteceu já desde a faculdade. Eu tive uma carreira, vamos dizer assim, dentro dessa política profissional que teve como origem a Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura. Eu fui diretor da FENE enquanto ainda era estudante, depois me envolvi com as nossas entidades profissionais, presidi por 2 mandatos a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, em razão da minha carreira como docente e coordenador de curso, né, no setor privado, mas sempre com o foco na atuação dos profissionais voltados para a melhoria da qualidade de vida das cidades. Então, nós entendemos que o trabalho do arquiteto, assim como outras profissões, o médico, o enfermeiro, que são profissionais que estão muito em evidência neste momento em razão da crise sanitária que vivenciamos, mas o arquiteto ele tem um papel fundamental na preparação das nossas cidades também para combater um período de crise como esse, né? São os arquitetos que estão hoje fazendo a adequação do espaço das unidades básicas de saúde, que estão envolvidos na construção de equipamentos temporários de hospitais de campanha, estão produzindo o design das cabines de esterilização que já estão sendo implantadas em vários equipamentos públicos de grande fluxo, né? Como estações de metrô, terminais de ônibus, né? Então, os arquitetos estão trabalhando no design deste mobiliário, desses equipamentos que são necessários para que a gente possa seguir a vida garantindo a segurança da nossa população. Então, esse envolvimento com a política do nosso campo profissional tem muito a ver com essa questão da adequação da cidade, de buscarmos construir espaços adequados. Uma das questões que envolvem isso, o nosso trabalho dentro do Conselho, diz respeito ao registro de responsabilidade técnica. O nosso registro de responsabilidade técnica ele tem um campo em que o profissional seleciona atender às normas de acessibilidade para os seus projetos. Então, isso chama atenção e traz a responsabilidade para o arquiteto de adequar o seu projeto, de adequar o seu serviço, seja uma obra, seja um projeto, às normas de acessibilidade e traz para si a responsabilidade de estar cumprindo com as normas em vigor, né? E é nosso papel também atualizar os profissionais. Nosso termo de colaboração, ele prevê a capacitação, né, que a gente possa permanentemente capacitar os profissionais, atualizando com relação ao que muda nas nossas normas e principalmente para os jovens profissionais, trabalhando isso dentro das instituições de ensino e para o profissional que está iniciando a sua carreira, já iniciar trilhando o atendimento das nossas normas. Daniel, hoje, como vereador e a sua atuação política mais ampla, quais são as suas principais bandeiras? O que você está defendendo hoje? Então, aliás, queria só complementar o Geraldini, que também fazer os poupa-tempos, os descomplicas, os novos DETRANs, os arquitetos têm um papel fundamental, né? E de planejamento urbano, né? Que é maravilhoso, né? O Fernando Chucri, que é o secretário de Desenvolvimento Urbano, também arquiteto, tem um papel muito importante, né, e é um ótimo profissional também. Mas hoje, o que a gente tem discutido, né, aliás, são vários projetos, não sei quanto tempo a gente tem, mas, por exemplo, um projeto importante, além do Linguagem Simples, na segunda-feira a gente lançou a Frente Parlamentar de Games. Nós, Soninha Francini, vereadora, vereador Suplicy, vereador Policy, para incentivar, não sei se vocês sabem, a gente aqui no Brasil é um dos maiores consumidores de games do mundo e tem ótimos produtores de games e que muitas vezes precisam de uma pequena alavancagem para a gente ainda desenvolver ainda mais esse setor, ainda mais no meio dessa pandemia, né? A gente eu vejo meu filho de 14 anos, minha filha de 11, jogando games, e games muitas vezes produzidos por brasileiros, o que é maravilhoso. Então, é um mercado de economia criativa fantástico, de inovação fantástico.
Outro projeto importante é o que eu estou propondo como Dia Municipal de Atendimento ao Cidadão. Desde a época do Poupa Tempo, a gente via muito que muitas vezes eram colocados os piores funcionários para atender a população. E tem que ser ao contrário, tem que ser o melhor funcionário, aquele funcionário mais acessível, tem que ter curso de Libras para todos, para saber como atender as pessoas, né, com acessibilidade. Para vocês terem uma ideia, no Canadá tem uma universidade de atendimento ao cidadão. Ou seja, a gente precisa melhorar essa porta de entrada, não só da prefeitura, mas do governo do estado, do governo federal. Os serviços públicos têm que ser muito mais acessíveis, tem que ser serviços públicos que funcionem rapidamente, que as pessoas sejam tratadas de forma igual para todo mundo, né? E isso é um projeto importantíssimo, de ter um dia que valorize o atendimento ao cidadão, né? São vários outros projetos que a gente está desenvolvendo, mas todos eles com essa pegada, com essa preocupação de como melhorar a qualidade do atendimento, dar mais acessibilidade. Por exemplo, uma questão importantíssima, Cid Geraldini, que a gente está vendo na pandemia, é a inclusão digital. É muito importante. A gente já é uma sociedade tão desigual, né, tão desequilibrada. Nessa pandemia, em que a gente tem que ficar em casa, a gente vê a população mais vulnerável com uma tremenda dificuldade de acessar serviços eletrônicos, dos filhos das pessoas mais pobres não terem acesso à escola, né, uma escola virtual, em que quem tem mais recursos tem acesso, ou seja, precisamos, na secretaria, a gente ampliou o número de pontos de Wi-Fi, a gente pegou em 120, chegou em 360, mas ainda é pouco, precisa mais. A inclusão digital é um tema premente, precisa ter inclusão digital na cidade toda para que todos tenham acesso e possam, de fato, melhorar a sua relação com o setor público. Sem dúvida alguma, nesse momento de acelerada virtualização, a questão da acessibilidade digital vira, ou seja, um tema muito mais importante. E a gente está vendo, de forma muito positiva, não sei se você vê nas lives, inclusive shows, Libras, em alguns casos audiodescrição, né? E fico feliz, Daniel, porque muito disso nós começamos aqui na Prefeitura de São Paulo. O primeiro comercial de televisão de um grande anunciante, público ou privado, a ter Libras foi a Prefeitura de São Paulo, sob a gestão do prefeito Bruno Covas. Então, eu acho que a gente está contribuindo na vanguarda dos processos, contribuindo para o Brasil inteiro mudar para melhor. Aliás, Cid, eu queria só complementar, a central de intermediação de Libras, que você, eu sei, teve um trabalho maravilhoso, é um serviço que devia existir em todos os lugares. É um exemplo para o Brasil, para o mundo, essa central, o que você está fazendo aí. Todos os serviços públicos deveriam ter isso, né? É fundamental e é uma inovação tremenda, né? Então, eu poderia aqui ficar falando até o final do negócio sobre as coisas que nós estamos implementando, né? Com muita honra, com muito respeito ao cidadão, né? Mas, Geraldini, quais são as suas principais bandeiras hoje? Como presidente do CAU e como pessoa pública e como líder desse segmento profissional? Cid, neste momento nós estamos bastante envolvidos com a construção e a implementação de um plano emergencial para contribuir com as nossas cidades e com os profissionais dos municípios, né, e com os profissionais da arquitetura que começam a ingressar num período de recessão, né, para o nosso mercado, né, tendo em vista que a crise da pandemia ela impactou a economia, né, e o mercado da construção civil é um setor que também sentiu aí o impacto, né, em função, obviamente, da impossibilidade da mobilidade das pessoas. Então, muitas obras foram suspensas, né, naturalmente, em razão da necessidade de isolamento social, o qual nós apoiamos, defendemos, iniciamos também no CAU São Paulo, já no dia 18 de março,
o teletrabalho, todas as nossas equipes estão trabalhando remotamente, nossas plenárias estão sendo feitas de forma virtual, as reuniões das comissões de forma virtual, então a gente está buscando também se adaptar a essa nova realidade, mas estamos imaginando que em breve, dentro de um período aí transitório, gradualmente retornaremos às atividades e estamos focados em buscar ajudar, como sempre fizemos, mas dessa vez um pouco mais, com mais força, aportando recursos do próprio CAL, no apoio aos municípios para adequação dos espaços de saúde, com relação às normas de acessibilidade, para aqueles que ainda não têm, né? Intensificando as nossas ações aí de fiscalização, né? Eu li aí alguns dos comentários com relação a locais que não estão adequados. O CAL tem sempre focado no diálogo com os municípios para que a fiscalização verifique e oriente. Então, a nossa fiscalização ela tem um papel de orientação importante. Primeiro, antes da punição, né? Porque o punir quer dizer que já teve problema e que esse problema gastou recursos, muitas vezes recursos públicos, e que precisam de atenção. Então, o nosso papel ele tem sido, primeiro, o da orientação e a fiscalização preventiva. Nós também trabalhamos aí junto, em uma parceria estreita com o CAL Brasil, na adequação da construção e da regulamentação da Lei Brasileira da Inclusão, da LBI. Então, o CAL também teve um papel importante. Eu participei pessoalmente de 2 reuniões em Brasília, na construção desse processo. Também o CAL sempre atento na construção e na implementação, na adequação das normas para que elas sejam viáveis na sua implementação. Então, hoje, Cid, nós estamos trabalhando aí na construção de um edital, que foi colocado em consulta pública na semana passada. Vamos passar para a fase de superar aí os entraves jurídicos, para que a gente possa apoiar ações em todos os 645 municípios de São Paulo, com arquitetos que poderão ajudar os municípios em superar esse período difícil, né? Em São Paulo, a gente iniciou aí esse debate com o secretário, o nosso colega arquiteto Fernando Chucri, como já foi citado aqui pelo Daniel. O Chucri já recebeu aí a nossa manifestação, e aí a gente espera poder contribuir também com o município de São Paulo, assim como os outros demais 644 municípios do estado, com ações que envolvam a atuação e o trabalho técnico dos nossos arquitetos e urbanistas. Bom, aqui, para dar um serviço de informação, né, de interesse público, a gente está com uma campanha grande para atender famílias com entes com deficiência em situação de vulnerabilidade. Então, por favor, quem estiver nos ouvindo, tiver contato, souber de famílias com pessoas com deficiência, né, nossa área de atuação, em situação de vulnerabilidade, por favor, entre em contato, porque estamos dando uma lista para distribuição de doações. Outra coisa também é aproveitar, quem está aqui nos vendo via Facebook, por favor, já entre na página da Secretaria e nos siga, dê um like lá, um like, nos siga, porque a gente está querendo chegar a 30 mil seguidores, viu, Daniel? Bom, eu vou fazer um link com o Geraldinho aqui. Geraldinho, você, acho que vai ser uma das grandes eventos da sua gestão, embora seja uma gestão repleta de realizações, foi a compra aqui, finalmente, da sede própria do CAL, aqui no centro de São Paulo, valorizando o centro de São Paulo, né, e dando uma cara especial, né, ao CAL. Conta um pouco disso e quando que nós inauguramos essa sede. É importante lembrar, Cid, essa ação do Conselho, né? O CAL São Paulo vinha desde 2012, né? Desde o ano aí da sua criação, do início da sua atuação, foi janeiro de 2012. O CAL São Paulo vinha tentando, através dos processos com comissões de aquisição da sede própria, buscando escolher um local que nós pudéssemos instalar a nossa sede. Hoje nós temos por volta de 140 funcionários do CAL, tem a necessidade aí do atendimento dos profissionais, do atendimento da sociedade, como uma autarquia pública federal, nós precisamos aí de um espaço, né?
assim como também precisamos de espaço para a realização da nossa reunião plenária, que faz o julgamento dos processos de ética, de fiscalização, de exercício profissional. Então, o CAU necessita de um espaço. Atualmente, nós estamos instalados no edifício, no CBI Esplanada, que fica ao lado do Teatro Municipal, e ao longo desde 2018, nós implementamos uma comissão de aquisição das sedes, né, uma espécie de grupo de trabalho formado por conselheiros, que iniciou seus trabalhos em fevereiro de 2018 e que conseguiu, culminou com a seleção de um imóvel que é um patrimônio da cidade de São Paulo, né, um imóvel de autoria do arquiteto Ramos de Azevedo, né, bem no coração do nosso triângulo histórico, né, no centro de São Paulo, na rua 15 de novembro, próximo ali do pátio do colégio, né? Então, é um imóvel de 9 andares, um edifício de 9 andares, com mais de 4.000 metros de área construída, que tem aí já preparado para receber o nosso conselho. Neste momento, nós estamos preparando aí as ações os contratos de manutenção, de adequação, próprio alvará de funcionamento, e nós vamos fazer uma ocupação provisória através de um projeto temporário, mas a nossa expectativa, Cid, a gente fazer uma inauguração aí por volta do final do mês de junho, ou talvez início do mês de julho, vai depender aí do andar dessas aprovações, né, e de colocarmos o edifício em condições de receber o público, e nós estamos aqui também trabalhando na construção de um concurso público para o interior do edifício, para a adequação do edifício do interior, de forma que a gente possa também trabalhar com o térreo para uma área de exposições permanentes, de trabalhos de arquitetura, inserindo o edifício, que é um belo exemplar da história, né, da arquitetura do município de São Paulo, no roteiro cultural, para poder receber a população, para poder falar de arquitetura e mostrar, especialmente para os estudantes, né, a importância da preservação da memória, do nosso patrimônio arquitetônico e cultural. Então, foi realmente uma ação importante. Nós finalizamos a compra no mês de dezembro do ano passado, e nesses últimos meses, nós estamos aí, nesses 4 meses, né, depois da compra, estamos trabalhando aí na adequação do edifício para a implementação, né. Com certeza, nós vamos fazer uma ampla divulgação dessa inauguração. Conto com vocês lá presente na inauguração do edifício. O Cid teve um papel importante também, assim como o secretário Chucre, tiveram um papel importante aí nesse processo que culminou com a escolha de um edifício no Centro Histórico de São Paulo, né? Foi um trabalho longo, mas eu agradeço aí também o trabalho do Cid, a atuação, e da nossa comissão de acessibilidade, né? As conselheiras Silvana, Mel, que também fizeram as visitas no edifício para verificar as condições de acessibilidade que pudesse aí permitir a autorização do plenário e a compra do edifício. Então, estamos felizes. Esse mês segue a revista Mobile, que é a nossa revista que vai ser distribuída para os 58.000 arquitetos do Estado de São Paulo, com uma matéria especial que já estava preparada desde março, né? A gente começou aí a preparação da revista em março. Ela segue falando aí com o especial da sede neste momento. Bom, parabéns. Bom, antes de passar para o Daniel novamente, eu queria agradecer aí, né, reconhecer a presença do Paulo Alves, da Fernanda Capistrano Bardem, sobe aqui para mim, por favor. Do Delcimar Teodósio, Silvia Batistuso, Jefferson Ferreira, cara. Olha, nós estamos com uma das maiores audiências aqui que a gente teve nessa live, viu? Parabéns. Daniel, essa questão, eu queria que você esmiuçar um pouco, que você falasse um pouco mais, né, da sua grande obra, né, mais recente. Você fez o Poupa Tempo, né, que é um marco, né, na gestão pública brasileira. Você mudou totalmente o Detran, quer dizer, acabou com uma série de vícios que o Detran de São Paulo tinha, né, um exemplo de novo para o Brasil inteiro, né, digitalizou o Detran, melhorou tremendamente o atendimento, né, moralizou, democratizou, e você agora na gestão de
São Paulo conduziu todo o processo, né, de criação do... Descomplica. Tanta coisa na cabeça. Bom, desculpe. Do Descomplica SP aí, desse outro marco da gestão pública, uma gestão tão engessada, não, Daniel? Que a gente pegou, né? Uma gestão tão arcaica, né? Uma máquina, né? tão longe da modernidade, que a gente conseguiu, aí, com o Bruno Covas, principalmente, dar um avanço muito grande. Queria que você contasse um pouco mais dessa experiência. Uhum. Bom, só também lembrar algumas pessoas que estão aqui, o Donai falando sobre transportadores, ele que cuida do transporte escolar para as pessoas com deficiência tão importante também, e vários outros que estão aqui entrando e nos falando sobre acessibilidade, que é algo fundamental. O CID é um lutador. Eu lembro nas reuniões de secretário, desde o início, que ele ficava o tempo todo, literalmente, falando para todos os secretários: não esqueçam acessibilidade, não esqueçam. Vai fazer o Descomplica com acessibilidade, vai fazer o Nova UPA com acessibilidade, o Celso com acessibilidade. Você é um lutador, Cid, isso é fundamental, por uma causa importantíssima. Tentando fazer um resumo, a gente ficou quase 3 anos aí na secretaria, além do que eu já falei, né, da ampliação do Wi-Fi público na cidade de São Paulo, que já tinha sido começado na gestão anterior, que é importante dar continuidade a bons projetos, né? Tínhamos 120 pontos de Wi-Fi, esse ano vamos chegar aí em 360, vamos triplicar o número de pontos de Wi-Fi. Como eu falei, ainda precisa mais, mas é um avanço. Os Descomplicas, a ideia justamente é o poupa-tempo municipal. Descomplica é o poupa-tempo municipal. É levar para as prefeituras regionais um atendimento melhor, de qualidade. Nós implementamos aí 7 Descomplicas, está ficando pronto o 8º. O prefeito Bruno Cova deve anunciar mais alguns dias, fazer mais Descomplicas ano que vem. O meu sonho é que todas as prefeituras regionais sejam nesse padrão, né, no padrão Descomplica. Temos 32 prefeituras regionais, não é simples fazer com que todas cheguem nisso, mas o objetivo é que esteja mais próximo do cidadão, de forma descentralizada o serviço. Outra coisa importante é mais serviços digitais, como o Cid falou, é fundamental a gente ter. Isso combate a corrupção, isso ataca a burocracia no bom sentido, faz com que a gente simplifique a vida das pessoas. Aliás, um projeto importante também é o SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informações. Não daria para trabalhar de casa se a gente não tivesse o SEI, que é fazer com que os processos não sejam mais em papel, sejam eletrônicos. A gestão anterior tinha começado o projeto, estava em torno de 30%, hoje 99% dos novos processos que entram na prefeitura é via SEI. E não daria para o Bruno, por exemplo, administrar a cidade do hospital, ou da casa dele, ou secretários à distância, se não fosse o SEI. Ele é fundamental. Além disso, outro projeto que eu acho muito importante é o Empreenda Fácil. Para abrir uma empresa na cidade de São Paulo, alguns anos atrás, a gente levava mais de 100 dias. Hoje, para abrir uma empresa, né, mais simples, que a grande maioria, você leva de 3 a 4 dias. E precisamos continuar trabalhando para justamente também o fechamento de empresas ser muito mais rápido. Isso é descomplicar a vida das pessoas. E queria falar também do FabLab, que é um projeto muito bonito, também começou na outra gestão, a gente deu continuidade, que são os laboratórios de fabricação digital. Nós incentivamos muito a todas as pessoas usarem os FabLabs para aprenderem robótica, impressão digital, e várias, marcenaria. O FabLab é o melhor equipamento público junto com o CEL da cidade de São Paulo, não tenho dúvida disso. A gente precisa incentivar esse tipo de projeto para que possa chegar na periferia de São Paulo. E os telecentros, eu estou colocando aí recursos como vereador, R$500 mil para trocar equipamentos telecentros que as pessoas ainda precisam muito usar essas lan house públicas para fazer currículo, para se comunicar com as pessoas. Ou seja,
São muitos projetos, né? Tem o Mob Lab, tem o 011 Lab, Laboratório de Inovação Pública, mas são 156, a gente juntou mais de 10 centrais de atendimento ao cidadão, tinha muito telefone aí solto para ser um único telefone da prefeitura, né? Revimos o portal, aliás, com super ajuda da equipe do CID, revimos os portais, né, CID? A gente não falou disso, de várias secretarias que não eram acessíveis, e mostrando que é possível ter portais claros, transparentes, acessíveis digitalmente para todos. O 011 Lab nos ajudou, com a participação da população, a rever o portal do 156 para fazer um portal que esteja foco no cidadão, no que ele precisa lá, e não o que nós achamos que ele precisa. Isso é muito importante, o foco no cidadão, né, Cid? Com certeza. Bom, lembrando que todos os sites da prefeitura são certificados e tem o selo de acessibilidade digital. Não tem marmelada, embora a gente que deu selo, o processo de adequação, e nós temos uma comissão formada por gente extremamente qualificada. Eu cito uma pessoa, que é o Laércio, da Prodan, que não deixa passar nada. Então, quer dizer, o nosso selo é um selo de excelência. Para fechar, a gente tem mais 12 minutos, nós falamos aqui bastante, vocês falaram bastante, da importância da acessibilidade, mas a gente sabe, né, Geraldine, que tem um passivo enorme ainda, falta de acessibilidade lá fora, tanto arquitetônica como digital. Então, contudo, né, eu vejo a acessibilidade como uma das grandes questões, pelo seguinte, que sem ela a gente exclui muita gente, tanto no mundo presencial, de forma arquitetônica, né, agora com a chegada cada vez maior dos idosos, e dos idosos com deficiência por tabela, né, nós temos que ter um mundo, no mundo presencial, acessível por default. E a mesma lógica vale, obviamente, para o mundo digital. Então, a questão é o seguinte, como é que a gente transforma essa questão da acessibilidade num tema, né, convence as pessoas, mais ainda, os gestores públicos, em todos os níveis, da importância estratégica da questão da acessibilidade, que tem que ser uma prioridade de agenda de qualquer gestor. Como é que a gente faz isso, Geraldine? Olha, Cid, eu acredito que... Eu queria falar ainda duas coisas, voltar um pouquinho na questão do digital, que o Daniel abordou bem, né? Falar um pouquinho de como é que isso acontece no CAL, né? Já agradecendo o Cid por isso, porque nós também estamos adequando aí todos os nossos canais digitais, e o CAL ele já nasceu com o DNA digital, né? Quando o CAL foi criado por uma lei federal em 2010, ele já iniciou, ao longo de 2011, a construção de um sistema de informação e comunicação do CAL, que nós chamamos de SICAL, Sistema de Informação e Comunicação do CAL. Esse sistema ele está voltado totalmente para o usuário, então ele facilita muito a vida do profissional, do arquiteto e da sociedade que precisa fazer uso desse serviço, que é o início do processo da cadeia da construção civil. É onde inicia ali o registro da responsabilidade técnica, as certidões necessárias de registro, a certidão de acervo técnico, ela se inicia nesse sistema. O CAL também construiu para a sociedade um sistema chamado IGEL, um sistema de inteligência geográfica, para a gente poder compreender como é que está distribuído pelo território os profissionais, as obras, e poder ajudar o nosso processo de fiscalização. Além do aplicativo que nós estamos desenvolvendo agora, que deve entrar no ar aí para funcionar aqui no estado de São Paulo ainda esse ano, né? Esperamos que até o início do segundo semestre ele já esteja no ar. Mas eu queria relacionar isso, Cid, com a questão das políticas públicas. Porque se nós fazemos essa fiscalização das obras, esse mapeamento, nós sabemos que os arquitetos estão preparados e estamos preparando arquitetos e gestores para enfrentar a acessibilidade no dia a dia como uma rotina, para que não seja necessário ser uma política pública prioritária, que ela esteja na rotina do dia a dia, assim como a adequação dos espaços que a gente precisa adequar.
Porque até muito pouco tempo atrás, essa não era uma preocupação de quem construía, de quem produzia espaço público e privado no país. E nós temos um passivo gigantesco para adequar. Então, esse trabalho, né, assim como a adequação também do patrimônio, garantir acessibilidade do patrimônio é um outro desafio, como a colega Silvana citou aqui há pouco, né, que a gente vai usar aqui a nova sede do CAU, que é um edifício histórico do Ramos de Azevedo, como uma referência para os estudantes e para a sociedade. Mas é importante que a gente consiga também ir gradualmente, além de construir o que é novo, totalmente, plenamente adequado e acessível com as normas do desenho universal, mas também dedicarmos tempo na adequação do passivo, do que temos de problema e de obras que estão ainda inacessíveis e gradualmente avançando nisso, lógico, à medida que a nossa economia e que o nosso setor permitir, mas garantir com que todos os gestores consigam dedicar parte do seu investimento em obras públicas para adequação dos espaços que ainda estão inacessíveis. Nós estamos empenhados nisso, né? Esse edital que publicamos no ano passado para capacitações presenciais, eles preveem a capacitação de acessibilidade em 33 municípios do interior de São Paulo. Então, não é só para a capital, nós estamos atuando em todo o interior, né? E a nossa expectativa é disseminar através dessas capacitações para toda a região, né? E no futuro nós vamos colocar também, além dos vídeos que já estão disponíveis de sensibilização, vamos preparar aí a adequação para o futuro, né? Acho que é importante a gente trabalhar com duas frentes, o novo e o inacessível, que a gente ainda precisa olhar com muita atenção. Daniel, como é que a gente aumenta a dimensão política dessa questão de acessibilidade? Bom, deixa eu só complementar também um assunto. O Fernando Batistuso, que trabalha lá comigo, lembrou, olha, que as pessoas não conhecem o SEI. O que é o SEI? O SEI é um sistema eletrônico de informações que é a porta de entrada da prefeitura. Os processos eram todos em papel, uma loucura, a gente sabe disso, e hoje já estão entrando digitais. Isso não resolve todos os problemas, porque precisa rever os sistemas internos, mas é uma boa entrada melhor, né? Isso diminui custos, agiliza processos, e lembrar que a gente precisa rever também sistemas, como, por exemplo, o sistema de licenciamento para os arquitetos. É um sistema complicadíssimo, antigo, né, que permite uma série de coisas erradas, precisa ser revisto. Aliás, eu tenho uma questão, Geraldine, Cid, Igor, que o mais importante é a gente pensar políticas públicas de médio e longo prazo, mas precisa ter gestão e continuidade das coisas. Porque o que não dá é a gente, cada vez que entra uma gestão diferente, faz outra coisa. Se as coisas estão dando certo, a gente precisa continuar. Para os políticos, é muito interessante inaugurar escola, posto de saúde, poupar tempo, mas o mais difícil não é inaugurar, é depois de 3, 5, 10 anos, como é que a gente mantém com qualidade esse serviço? Esse é o tremendo desafio do serviço público brasileiro, é como ter continuidade, como ter qualidade na prestação do serviço. Essa é uma mudança de cultura, não é fácil, porque as pessoas gostam sempre de inaugurar coisa nova, tá certo? Mas isso é fundamental. E todos esses serviços, para ter continuidade, precisa ter acessibilidade. O Paulo Alves falou, acessibilidade no Brasil é inacessível. É uma loucura. A gente precisa sempre ter a preocupação, quando a gente vai implantar um novo poupa-tempo, um novo posto de saúde, qualquer coisa, tem acessibilidade ou não tem? E isso, acessibilidade não só arquitetônica, mas também a digital. É fundamental nesse momento, cada vez a gente vai usar mais tecnologia. Se não tiver acessibilidade digital, não tem como fazer. E aí, a gente no Descomplica fez uma coisa que eu acho muito interessante, Cid, que é o Descomplica digital, que é fazer com que as pessoas que vão ao Descomplica presencial, e muita gente ainda usa o presencial e vai usar por muitos anos, entenda o que é o Descomplica digital, que aquilo que ele foi lá presencial, ele pode fazer da casa dele, pela internet, por um aplicativo, pelo telefone, e isso ajuda a mudar a cultura, porque as pessoas muitas vezes
tem dificuldade de acessar o digital. Como mudar isso? Não tem outro jeito, mostrando como faz. Quando as pessoas entendem como a coisa funciona, elas passam a se utilizar daquilo que é mais fácil para elas. A mesma coisa, o Descomplica lado a lado, que a gente implementou, que é a ideia de não mais sentar na frente, o cidadão não ver a tela do computador e ver num laptop o que o funcionário está fazendo para resolver o problema dele. É transparência, ajuda nisso e faz com que o cidadão diga, bom, isso eu estou entendendo o que está acontecendo. E eu acho que os políticos, Cid, podem trabalhar muito para dar continuidade a todo esse projeto, tá certo? Para que a gente, de fato, faça com que ele seja perene, que ele não morra de tempos em tempos, seja a questão da acessibilidade, seja a inclusão digital, seja o Descomplica, né, e vários outros projetos. Eu acho que os políticos precisam dar continuidade, não ficar inventando coisa nova. Manter e melhorar o que a gente já tem é fundamental. Daniel, olha, está faltando no Legislativo Municipal, na Câmara, alguém que seja o ponto focal, ou seja, que defenda a acessibilidade de forma sistemática. Fica assim, só defende a acessibilidade pessoa com deficiência. Como não tem nenhum cadeirante no pedaço, então ninguém está defendendo a acessibilidade. Então, bom, eu estou te elegendo agora o nosso defensor da acessibilidade, né, até o fim desse mandato, pelo menos, porque está precisando de alguém com esse filtro. Então, alguém falou alguma coisa, já tem, né, você, no caso agora, com esse filtro, dizendo, opa, peraí, e acessibilidade? Não tem ninguém fazendo isso na Câmara hoje em dia. Cid, conta comigo, não só agora, nesse mandato, se eu conseguir me reeleger, a gente poder, para o próximo, fazer muita coisa. Mas a gente pode, esse ano, sentar junto e vamos fazer, eu posso fazer discurso, emendas, que a gente já está passando algumas para você, mas suscitar esse debate, que nem você falou, eu acho que é um espaço fundamental e eu estou aqui como representante para fazer isso acontecer. Conta comigo, tá, Cid? Vamos falar mais sobre esse assunto. Olha, pessoal que está nos ouvindo, né, ajudem, né, mandem dicas, sugestões e tudo mais para o Daniel, para que ele consiga atuar em prol da nossa causa, né, dentro da Câmara, que hoje a nossa representatividade está muito baixa, quer dizer, não tem ninguém defendendo os direitos das pessoas com deficiência de forma sistemática e explícita. Bom, lembrando, antes de finalizar, e antes de passar para vocês para considerações finais, nós estamos lançando agora, semana que vem, a CAC, o CAC, né? Central de Acessibilidade Comunicacional, nessa linha mesmo. Então, agora, Daniel, nós estamos assumindo que nós somos os provedores dos recursos de acessibilidade comunicacional, Libras, audiodescrição, legenda, para toda a prefeitura. Um órgão precisa, ela entra em contato com a gente 3 dias de antecedência, né, pedindo o que eles precisam desses recursos, nós vamos prover gratuitamente para toda a prefeitura, subprefeituras, empresas, né, públicas do município. Então, é mais um grande passo que a gente está dando. Pessoal, considerações finais, começando com você, Daniel, que já estava com a bola, e fechando com o Geraldine. Bom, obrigado pelo convite, acho que foi uma live super interessante, Cid. Eu sinto falta do amigo Cid também, da gente conviver mais. Espero que a gente possa se abraçar logo e que isso passe o que a gente está vivendo. Dizer que inclusão e acessibilidade, o Cid, como eu disse, é um lutador, colocou na pauta a discussão da cidade, a gente tem que continuar empunhando essa bandeira, eu vou ajudar com certeza que isso continue e vamos continuar trabalhando, porque a gente precisa mudar corações e mentes, né, Cid? Eu acho que é uma mudança cultural sempre, quando a gente se preocupa com questões como essa. Não existe serviço público de qualidade que não seja, que não tem que ser para todos. Se não for para todos, não é serviço público que funciona. Então, isso a gente precisa ter em mente o tempo todo
e é isso que eu defendo. Eu sei que você defende também, Cid, o Geraldini também, e a gente precisa continuar fazendo mais lives, contando mais o que está sendo feito, para que as pessoas saibam, acompanhem, nos ajudem, participem mais, para que a gente tenha mais projetos legais de acessibilidade e inclusão. Obrigado pelo convite, viu, Cid? Foi um grande prazer. Geraldini. Obrigado. Eu queria agradecer, Cid, pelo convite para participar desse debate com você, com o Daniel. Agradecer também ao Igor, que participou aí conosco, né? Queria cumprimentar todos os nossos colegas arquitetos urbanistas que estão acompanhando, que estão engajados nessa causa, né, nesse trabalho, nessa construção permanente dessas políticas, né? Dizer que o CAL segue envolvido, segue dando a sua contribuição, envolvendo os profissionais arquitetos, envolvendo as lideranças por todo o interior de São Paulo, e vamos seguir trabalhando na implementação do nosso termo de colaboração e principalmente cada vez mais envolvendo os arquitetos nessa rotina, né? Nós sabemos que nós temos aí uma grande parte do nosso segmento da construção civil que não tem o papel do arquiteto, não tem o dedo do arquiteto, e nós estamos trabalhando para cada vez mais garantir que todo projeto e toda obra tenha atuação do arquiteto, para a gente não ter novas obras e não ter situações que vão trazer, que são inacessíveis em São Paulo, ao menos em São Paulo. Mas seguimos aí trabalhando e engajado. Um abraço para vocês, espero que breve seja presencial, né? E que possamos aí retomar também as nossas atividades do dia a dia, com todos com saúde e segurança. Então, Cid, muito obrigado e um grande abraço. Bom, obrigado. Seguinte, obrigado para vocês, do coração, Daniel, Geraldini. Essas lives têm servido para muitas coisas, inclusive para nos aproximar, né? E eu tenho, né, a gente tira excelentes ideias novas, né, dessa experiência, que nasceu mais ou menos, né, porque antes tinha live e tudo mais, mas não dava ibope. Agora, né, é a ferramenta do momento. E as nossas aqui têm gerado muitas ideias interessantes. Então, Daniel, eu já estou com uma lista aqui de coisas que eu quero discutir com você, principalmente no âmbito dessa transformação digital que a gente está passando, né? E Geraldine também tem algumas, anotei algumas coisas aqui que nós vou te provocar também para ver se a gente avança, porque, né, eu acho que a gente tem que aproveitar, né, nessas crises, nesse momento de grande negatividade, se abrem com certeza grandes janelas de oportunidades. Eu estou vendo algumas muito interessantes. Então, vamos discutir isso depois em off, em outro momento, aqui fora da live. Agradeço todo mundo que está com a gente. Amanhã tem mais. Todos os dias, ao meio-dia, a gente está fazendo. Amanhã é super interessante. Quer ver? Liga ali. É o Rodrigo Mendes, não é? Deixa eu ver aqui. O Rodrigo Mendes e Guilherme Bara. O Guilherme Bara, que é cego, o Rodrigo Mendes, que é tetraplégico. Os dois, além de serem pessoas com deficiência, são grandes referências nas suas áreas. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Daniel, Geraldini, foi ótimo. Igor, nosso intérprete, um abraço para vocês. Grande abraço. Tchau, Grande abraço.